Então, continuamos. Quais são os melhores indicadores e métricas da gestão de conta? Ou seja, um dos segredos para melhorar a gestão da empresa é acompanhar regularmente os resultados financeiros. Para isso, é possível estabelecer alguns indicadores, métricas que permitem ao gestor visualizar com mais clareza o que acontece em cada período. No caso das contas a pagar, o interessante é acompanhar ao menos 3 indicadores. Ou seja, quais são esses indicadores? Então, tomar como a grande contribuição da tecnologia, primeiramente é o número médio de contas no período por um indicador de conhecimento obrigatório, o custo médio por fatura, ou seja, o conhecimento do custo médio por fatura, que permite e que saiba o custo das obrigações, e o prazo médio de pagamento, ou seja, conhecendo o prazo médio de pagamento das faturas recebidas, o gestor consegue negociar os descontos. Esse é só uma breve retomada, que nós finalizamos o outro vídeo com esse. Então, como utilizar a tecnologia a seu favor no controle de contas a pagar? Ou seja, a grande contribuição da tecnologia para essa gestão empresarial é a possibilidade de automatizar processos antes feitos manualmente, minimizando a chance de erros e acelerando os resultados. Em se tratando de temas em que o controle é fundamental, no caso das contas a pagar, e a minimizar erros e acelerar processos é sempre bem-vindo. Essa tarefa fica mais simples com a utilização de sistema de gestão online, que integra os setores e aglutina tarefas e automatiza processos, permitindo que o gestor tenha uma visão global das atividades da empresa. Além de simplificar a gestão e torná-lo mais eficiente, colabora para que o empreendedor não perca dinheiro pagando juros de empréstimo, tomados de última hora e nem fique inadimplente, caso específico de contas a pagar. Tenha certeza, investir na organização e o controle adequado sai bem mais barato que essas situações. Ou seja, então essas situações acabam saindo bem mais barato, do que ter que ficar fazendo manualmente. Então, ou seja, se ficar fazendo manualmente, pode ser que a gente vai pagar alguma coisa atrasada, porque tem juros. A gestão financeira da empresa é um tema difícil para a maioria dos empreendedores, mas com aquela ajudinha da tecnologia e munido de muita informação, é sempre possível tomar as melhores decisões. Então, é possível sempre tomar as decisões, ainda mais que a tecnologia veio para nos auxiliar. A importância de gerenciar as contas a pagar da sua gestão financeira. Ou seja, todo empresário, independente do tamanho da sua empresa, deve manter as suas contas a pagar organizadas em uma pasta ou uma planilha. Porém, se engana quem pensa que elas se resumem aos boletos que estão por vencer. Então, não é só isso, essa gestão. Quando falamos de contas a pagar de uma empresa, a lista é pouco mais extensa. Isso porque é preciso considerar não apenas aquelas contas do mês, como aluguel, água, luz, telefone na lista. Deve ser considerado também pagamentos aos fornecedores, aos tributos, obrigações trabalhistas. O ideal é ter em vista as contas serem pagas pelos menos 12 meses, ou seja, de janeiro de 2020 você já deve ter listado quais são as despesas que terão que ser cobertas até dezembro de 2020. Além de manter as suas finanças organizadas, essa estratégia pode trazer uma série de benefícios para o negócio, Então, isso é que é da gestão. Crie bases para a sua organização. Ou seja, a organização é uma palavra-chave para qualquer negócio,
Então, qualquer negócio. Não há como ser bem-sucedido se você não se planejar as suas ações com antecedência. Para isso, será preciso montar as suas bases de organização, por mais simples que ela seja. Ou seja, o importante é ter um ponto de partida, né? Então, é toda essa organização e toda essa disciplina, ou seja, para criar essas bases da organização. Então, do contas a pagar também não é diferente. Então, a gente tem que criar todas essas organizações. Atribua a responsabilidade de atualização, ou seja, no documento no qual você gerencia as contas deve ser acessado diariamente. Por isso, costumamos dizer que ele deve funcionar de forma dinâmica. Se um pagamento foi realizado, então registre imediatamente. Se uma nova dívida foi gerada, registre da mesma forma. Ou seja, atribuir as responsabilidades de atualização a uma pessoa. Então, tudo que for ali tem que atualizar. Ou seja, atualizar na hora, no mesmo dia. Não deixar para depois, né? Porque tem que registrar imediatamente, né? Como fala ali. Se uma nova dívida foi feita, então se foi recebida alguma conta, para funcionar também essa gestão. 3. Conheça as suas necessidades, ou seja, para empresas de pequeno porte, por exemplo, uma simples planilha pode ser um ótimo ponto de partida para esse tipo de registro. Porém, à medida que aumenta o volume de notas emitidas, aumenta também a necessidade de buscar soluções que agilizem o trabalho. Nesse momento, algum software simples de gestão financeira pode ser uma ótima alternativa. Soluções como SAGE, nota fiscal, gestão financeira, que além da emissão de notas fiscais eletrônicas, também possuem módulo de gestão financeira, além de profissionalizarem de vez seu negócio, facilitam sua vida na hora de lidar com a burocracia. Ou seja, conhecer as necessidades, das empresas, nesse momento é muito importante. Então, conhecer as necessidades, ou seja, saber tudo aquilo que a empresa necessita, né? Porque hoje em dia, com toda a tecnologia avançada, né? Como foi falado, então até as notas fiscais, tudo que antes era feito tudo manualmente, hoje em dia é feito tudo, né, por sistemas. Então, fica muito mais fácil. 4. Utilizar os registros a seu favor. Então, empresas que fazem registro de contas a pagar levam vantagem em diversos aspectos. Um dos benefícios dos quais você pode se aproveitar é o da reserva financeira para as despesas, que ajuda a reduzir impactos no orçamento. Ou seja, pense, por exemplo, no 13º salário dos funcionários, que ainda precisa ser pago no mês de dezembro. É comum que as empresas deixem para a última hora, sobrecarregando o orçamento no último mês do ano. Uma vez que você já tenha registrado esse gasto previsto no orçamento, pode ser uma ideia de diluir esse valor ao longo dos meses. Isso certamente suavizará o impacto dessa despesa em um único mês, além de permitir uma certa rentabilidade ao valor reservado ao longo do ano. Então, utilizar os registros ao seu favor. Você sabe que você tem que pagar determinados funcionários. Por exemplo, 10 funcionários no final do mês, final do ano, o 13º, o que vai acontecer? Você pode registrar esse gasto e por mês você ir reservando uma certa quantia para que não sobrecarregue, ou seja, não aconteça aquilo que nós falamos, de não registrar algumas contas, depois na última hora a gente ter que fazer empréstimo com juros muito altos. Então, por isso esse momento é importante, ou seja, registrar e todo mês ir guardando um pouco para que no final do mês aconteça isso, ou seja, para que no final do ano ele não se sobrecarregue. Negocie descontos se for possível, ou seja, saber que a antecedência quais são os pagamentos que precisam ser realizados pode ser um ponto positivo também no que diz respeito à negociação. É sabido que quando pagamos alguma coisa à vista, o valor tende a ser menor do que seria se fosse pago a prazo. Se houver dinheiro em caixa disponível com certos fornecedores, pode valer a pena antecipar pagamentos. Para isso, verifique primeiro qual é o desconto que pode ser concedido. Depois, calcule onde maior lucratividade, melhor deixar o dinheiro rendendo ou o desconto por antecipação é maior. Se o desconto for interessante, vale a pena efetuar pagamentos de forma antecipada. No final das contas, a economia representará uma maior lucratividade para a sua empresa.
Porém, lembre-se de esse tipo de negociação só funciona se tudo estiver organizado. Então, também tem essa outra parte, ou seja, negociar descontos, né, se for possível, ou seja, calcular para maior lucratividades. Então, tanto de produtos, né, se houver dinheiro em caixa, então, dessa forma também é essencial fazer essa negociação dos descontos. Gerenciar as suas contas é essencial também para o sucesso. Como você pode perceber, tem motivos que faltam para que você adote o mesmo controle. Essa previsão que virá pela frente auxilia o empresário. A base para isso que seja possível o registro, ou seja, não pode esquecer de registrar nada, ou seja, para gerenciar as contas, né, tanto contas a pagar, que é o nosso tema, então para o sucesso da empresa. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima oportunidade.